Então aqui são as partes principais do refrator desse modelo. Eu quero que vocês entendam que a maior parte dos refratores, eles têm ferramentas muito similares, certo? Por exemplo, esse refrator modelo AO, ele tem um sistema de catraca aqui, que ele tem 10 lentes acessórias. Já o refrator Bausch-Lomb, ele também tem essas lentes acessórias, mas eles não têm todas essas lentes acessórias. Vamos dizer que esse modelo AO é o modelo mais completo, tá? Por quê? Porque além de todas as coisas que ele tem, ele também tem ajuste, por exemplo, de divergência, ou seja, o aparelho é reto e você consegue deixar ele levemente inclinado para dentro para quando você vai fazer a avaliação de perto, por exemplo, de leitura e tal. E já no modelo Bausch-Lomb, que está aqui, ele já não tem esse ajuste, né? Ele é reto, você não consegue deixar ele levemente inclinado para dentro. Então, vamos dizer que esse que a gente vai observar agora, ele é o que tem o maior número de funcionalidades, tá? Os outros, ou seja, o modelo Bausch-Lomb, por exemplo, que é o outro mais utilizado, ele tem alguns acessórios a menos, mas os acessórios que ele apresenta são acessórios já bem utilizáveis e bem importantes. Então, a gente tem aqui, ó, o ajuste do nível. Vamos começar por aqui, pelas partes mais externas, maiores. A gente tem duas catracas, aliás, duas catracas, porque na realidade isso aqui você gira de fato, certo? Gira aqui, gira aqui. Aqui é para você ajustar o nível. Nível, para quem não sabe, aí a gente mede aqui. Nível quem usa muito nível, o pessoal que é mestre de obra, pedreiro, enfim, para nivelar as coisas, né? Você tem aquele marcadorzinho que tem um nível dentro e aí faz os ajustes de nivelação. Então, esse equipamento, o Bausch-Lomb também, você tem esse ajuste de nível. Por quê? Você tem que sempre deixar o seu equipamento alinhado com a posição da cabeça do seu paciente. Se o paciente ele tem uma leve inclinação, o ideal é que você realmente dê uma inclinadinha. Mas vamos partir do princípio que todos os pacientes têm a cabeça reta. Então, você tem que nivelar o equipamento ali, de acordo com o eixo visual do seu paciente. Então, você consegue fazer isso aqui, que o equipamento ele gira assim para um lado e para o outro. E aqui você consegue ver se ele está nivelado ou não. O outro é o ajuste de DP, tá? O que eu tô falando é muito intuitivo. Ajuste de DP, ou seja, de distância pupilar. Ou seja, quando você gira essa catraca aqui, a tendência é que esses dois círculos maiores aqui do refrator, ele se afaste e se aproxime. O que mais? Essas aqui são as partes maiores. Esse aqui não é tão importante, eu nem citei aqui, ó. Essa peça aqui é uma catraca que tem aqui na frente, que você gira e ele aproxima ou afasta a testeira. Aliás, é importante, né? Porque na realidade, se você girar isso aqui e ele for para frente e para trás, você vai mudar a distância vértice do equipamento, né? Você pode deixar o paciente mais afastado ou mais aproximado do equipamento. E aí você vai ver que a gente tem, por exemplo, tem relação com isso aqui, ó. A gente tem um alinhamento de distância ao vértice. Aqui, quando o paciente encosta o olho aqui, né, ou encosta o rosto aqui perto do equipamento, você consegue analisar a distância vértice do paciente, ou seja, se ele está muito longe ou se ele está muito perto do equipamento. De repente, você fez a avaliação do seu paciente a 12 milímetros e quando foi para o óculos, ele estava lá a 14 milímetros. Então, a gente sabe que essa diferença de distância ao vértice pode causar variações adaptativas para o paciente. O que mais? Nós temos aqui o ajuste de divergência. Vocês estão vendo que tem uma catraquinha bem aqui, certo? São dois ferrinhos, tá vendo? Um aqui e outro aqui, ó. Quando você faz o giro para dentro ou para fora, ele faz justamente essa posição, tá? Agora, nós temos ajuste de divergência, ajuste de nível, aqui as controle da divergência. Seguindo aqui, nós temos a catraca das lentes acessórias. Olha só, são 10 lentes auxiliares. E a gente vai já ver cada uma delas. 10 lentes auxiliares do lado direito, 10 lentes auxiliares do lado esquerdo, que não é exatamente a mesma coisa, certo? Depois nós temos aqui, desse lado, nós temos uma engrenagem ou uma catraca das lentes esféricas. Desse lado aqui, bem na lateral, nós temos a catraca das lentes esféricas. Aqui embaixo, nós temos a catraca das lentes cilíndricas, tá aqui, né? Ele aponta aqui, cilindros de até 6 dioptrias. Catraca das lentes cilíndricas, é aqui que a gente troca as lentes cilíndricas, é aqui que a gente ajusta o eixo nesse equipamento. Nós temos também uma engrenagem de um prisma rotador, ou seja, um prisma que gira. Nós temos aqui a catraca do cilindro cruzado, certo? Que nós temos aqui, ó, o cilindro cruzado que é sincronizado. É importante isso, porque o cilindro cruzado sincronizado significa que toda vida que você fizer um giro no cilindro cruzado,
um ajuste no cilindro cruzado, você ajusta também o eixo. O eixo ajusta simultaneamente com o cilindro cruzado. É bem interessante essa ferramenta. Por quê? Porque quem faz cilindro cruzado sabe. Quando você faz o giro do cilindro cruzado na caixa de prova, você tem que fazer o ajuste na armação de prova. Girou o cilindro cruzado, você tem que ir lá e fazer o ajuste na armação de prova da lente, o eixo da lente. Mas no refrator não. Quando você mexe aqui no cilindro cruzado, também mexe no eixo e vice-versa. É tipo sincronizado. É bem interessante mesmo. Deixa eu ver o que mais aqui que se faltou. Um detalhe. Esse equipamento, que é o modelo AO, geralmente ele vem com cilindros até 6 dioptrias. E as lentes esféricas, as negativas, se eu não me engano, vão até 19. E as positivas vão até 16 ou 14. Eu não tenho certeza. Mas é mais ou menos por aí. E esse equipamento, ele vem com esse cilindro até 6 dioptrias. Rebeca, mas e se o paciente tiver 9 dioptrias de cilindro? Aí ele vem com umas lentes extra. Que essas lentes extra vêm junto toda vez que vocês forem comprar um refrator, vocês têm que pedir essas lentes extra. As lentes extra, ela vem lente de 2,5 dioptria de cilindro e outra de 5 dioptrias de cilindro. Por quê? Porque se de repente você tem um cilindro maior do que 6, você encaixa essa lente acessória aqui, ou lente auxiliar, lente acessória na realidade, encaixa aqui para somar com as dioptrias do cilindro do refrator, tá certo? Perfeito, então vamos lá, seguindo. Então eu falei para vocês dessa catraca que tem 10 lentes auxiliares, certo? 10 lentes auxiliares. Um detalhe, vocês estão vendo que eu tô mostrando aqui a imagem do lado esquerdo e essa aqui é a imagem do lado direito. Eu vou começar, eu não sei nem, eu vou trocar a posição desse trem aqui, pronto, agora sim. Vamos começar pelo lado direito. Então, nós temos aqui a lente, essa 0, né? 0. OC, mais menos 50. 6 prismas U, pH, mais ponto 12. 0, RL, RMH, RMV, P e R. Cada uma dessas lentes tem uma funcionalidade e elas são muito úteis. Porque a gente tem que entender que esse equipamento... Ele é um equipamento que tem funcionalidades não só para poder fazer medição refrativa. Ele também tem funcionalidades para a gente avaliar se o paciente tem alguma condição binocular associada. Então, o 0 significa que não tem lente nenhuma, tá? Então, o paciente está olhando simplesmente pelo orifício. A gente diz que ele não tem lente. O OC é oclusor, ou seja, quando você coloca o OC, quando tá aqui para cima, nessa posição... Nossa, que seta linda! Nessa posição é porque a lente está ativa no momento. Então aqui, ó, o 0 tá para cima, então o que tá ativo é sem lente. OC, se você girar aqui para cá, aí o OC vem aqui pro meio, aí você tá colocando o oclusor, ou seja, tampou tudo. Mais menos 0,50 é o cilindro cruzado de 0,50 a 90 graus. Se a gente pegar esse cilindro cruzado de 0,50 e colocar 90... Fala cruz, mas na realidade o nome do teste é cilindro cruzado fixo. Triste eu desenhando assim, pronto. Cilindro cruzado fixo, certo? Aí, ok, muito bem, pessoal. Muito bem, vocês estão ligados. Então, já se ligou aí para que serve essa lente, né? Cilindro cruzado fixo. Também temos o 6 prisma, olha aqui, seguindo aqui, ó, 6 prismas, base superior. É de up, tá? Up é pra cima. Então, 6 prismas de base superior no olho direito. Temos também o pH na sequência, que todo mundo sabe que é um pH. Quer dizer, nem todo mundo, né? Mas quem não sabe, o pH é o furo estenopeico. O furo estenopeico é aquela lente que é preta e tem só um buraquinho no meio, certo? Então, nós temos essa ferramenta no seu refrator. Temos também uma lente auxiliar de 0,12 positiva. Rebeca, para que serve essa lente de 0,12? Eu sempre falo, eu sempre comento isso, especialmente quando vocês me fazem algumas perguntas nos stories lá do Instagram, que qualquer mudança dióptrica pode interferir nas habilidades visuais do seu paciente. Então, muitas vezes, um 0,12 de diferença quando você coloca já melhora a habilidade estereoscópica, por exemplo, do paciente. Então, por isso essas lentes existem. Por isso essas lentes estão acopladas ao refrator. Então, tem essa lente auxiliar de mais 0,12 dioptrias. Temos aqui Red Lens, que seria filtro vermelho, tá? É o filtro vermelho que está no lado direito. O filtro vermelho só está no lado direito do refrator, tá? Por que o filtro vermelho está do lado direito das lentes do refrator, das lentes acessórias?
Se eu tenho o filtro vermelho do lado direito, eu presumo que eu tenho o quê? Cadê? Filtro verde do lado esquerdo, né? Então, para que serviria? Filtro vermelho do lado direito, filtro verde do lado esquerdo. Word, a gente usa para luz de Word, muito bem. Aí vocês já estão se ligando. Gosto é assim. Aí nós temos aqui Red Maddox Horizontal, né? Que aí a gente vai ter aqui o Maddox vermelho horizontal, tá aqui. E o Maddox vermelho vertical, que é o RMV. Maddox vermelho horizontal e Maddox vermelho vertical. Então a gente consegue medir forias com o refrator por conta da tabela de Maddox, certo? Que tabela, gente? Da lente de Maddox, ou do filtro de Maddox, ou da vareta de Maddox, como tá aqui discriminado. Nós temos também o P, que o P é bem interessante, que alguns sabem para que serve, outros não sabem. P é um filtro polarizado. Esse P do olho esquerdo, ele é um filtro polarizado que tem uma inclinação de 135 graus no olho direito. Isso é muito importante, porque esse filtro polarizado do refrator, ele nem sempre condiz com o teste de estereopsia que você está apresentando para o seu paciente. Então, nem todo teste de estereopsia vai condizer com esse filtro polarizado que tem aqui no refrator, tá? Por quê? Porque ele tem um eixo específico, é 135 graus no olho direito. E o R, por fim, é a lente de trabalho, ou a lente, que na realidade o nome certo é lente retinoscópica, tá? A gente usa lente de trabalho e esse modelo que eu estou apresentando para vocês, ele tem 2 dioptrias, tá? A lente de trabalho dele é de 2 dioptrias. Seguindo para o lado esquerdo, gente, praticamente as mesmas coisas, só vai mudar aqui um detalhe, ó. 0 é sem oclusor, sem lente, OC oclusor. Temos também o cilindro cruzado 0,50 a 90 graus. Temos agora uma lente de 10 prismas base inferior. Nós temos 6 prismas de base superior no olho direito e 10 prismas de base inferior no olho esquerdo. Vocês conseguem imaginar para que serviria esses prismas no olho direito e no olho esquerdo? Temos o pH, vão me dizendo aí se vocês sabem para que serviria essas lentes. O pH normal, 0,12, que a gente sabe que é uma lente auxiliar. Aí temos o filtro verde, que a gente já sabe que se o filtro vermelho é no olho direito e o filtro verde é no olho esquerdo, a gente tem o quê? Luzes de Word, certo? E no caso do olho esquerdo, nós temos uma vareta de Maddox branca, horizontal, e vareta de Maddox branca na vertical. É White Maddox Vertical, certo? Então, nós temos Maddox tanto branco quanto vermelho. Lembrando que o branco, ele é muito parecido com Bagolini, mas aqui você não pode confundir, porque a forma de fazer Bagolini não é a mesma forma de fazer Maddox. Então, Rebeca, então quer dizer que dá para fazer Maddox com esse sistema, né? Um Maddox vermelho de um lado e branco do outro? Dá, gente. Dá para fazer tranquilamente, como vocês conhecem a técnica, tá? Eu quero analisar se o paciente tem foria, por exemplo. Aí você coloca o Maddox vermelho, foria vertical ou horizontal. Se for horizontal, você coloca o Maddox vermelho horizontal no olho direito, ou coloca o Maddox branco do olho esquerdo e faz o teste de Maddox, como vocês sabem fazer. Aí o pessoal tá falando aqui sobre os prismas. Perfeito. O pessoal tá falando aqui já para fazer balanço biocular. Agora sim, tem um porém, tá? Esse valor prismático é muito alto para fazer dissociação prismática. Ele funciona, tá? Mas quem é do ARD aí sabe que eu ensino a fazer dissociação prismática com valor prismático mais baixo. Mas sim, uma das funcionalidades desse prisma, tá? Um para cima e outro para baixo, é justamente fazer dissociação binocular. Perfeito. Aí nós temos o filtro polarizador, só que o eixo do filtro polarizador do olho esquerdo é a 45, ou seja, os filtros polarizadores eles são inclinados. E nós temos a lente retinoscópica de 2 dioptrias.